Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje a lição é de número 4. Nós vamos falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. No último domingo, o presbítero ele falou sobre as consequências do pecado em relação ao corpo e o que aconteceu com o corpo por causa do pecado. E hoje nós vamos falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Coríntios. Ô glória, leia. Por isso que o dia está bonito. Olha isso. Prazer te ver, meu irmão. Maravilha. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler 2 versículos do capítulo 3 e depois no capítulo 6 de 1 Coríntios. O capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos 16 e 17. Obrigado, Jesus. Vamos ler todo mundo junto esses 2 versículos. Eu vou começar e os irmãos dão sequência. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso aí. Amém. Perdão, eu achei que eu tinha pulado para o 18. Capítulo 6 de 1 Coríntios, agora do versículo 15 ao 20. Do 15 ao 20. Eu vou ler um e os irmãos ler outro. Tá? Eu começo no 15, os irmãos vão no 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloseis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Todos. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Amados, nós temos várias vertentes, vários caminhos de doutrinas, não nós da Assembleia de Deus, mas existe por aí, vários caminhos de ensinamento e que diz que o corpo ele é descartável, que por sermos de uma natureza pecaminosa, o nosso corpo não tem valor nenhum. Por sermos, ou melhor, por morrermos e o nosso corpo se tornar ao pó, nós não temos valor nenhum, nosso corpo não vale de nada. E existem muitos ensinamentos que dizem que Deus, ele quer somente o seu coração. Existem muitos ensinamentos que dizem que Deus está olhando para o seu coração. E por isso, justificam-se com várias formas de viver. Então fazem tudo o que querem, do jeito que querem. Fazem do corpo o que querem. Não é isso? Porque para eles, para esses ensinamentos, o importante é o coração. Ou seja, é o desejo do teu coração. Então, se você tiver um coração bom, é isso que está valendo, é isso que Deus espera.
esses são vertentes de ensinamento. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia diz que Deus, ele nos quer por completo. Ele não quer só alma, ele não quer só espírito, ele não quer só corpo. Ele pagou por tudo, um pacote completo. É a mesma coisa que quando nós nos convertemos, Deus, ele não adianta nós querermos somente o Deus bonzinho. É a mesma coisa. Quando nós nos convertemos e começamos então a caminhar na verdade, aprendemos a verdade, não adianta a gente querer escolher só a parte do Deus bonzinho. Porque tem o Deus que é justiça, que é justo. E ele vai cobrar. E vai permitir que coisas aconteçam por conta de desobediência, certo? Então, não dá pra gente só querer o Deus Papai Noel que se vende por aí, não é isso? Nós temos um Deus que ele é o Deus, o justo juiz, o fogo consumidor, mas também que é amor. Só que uma coisa não anula a outra. Então, quando Deus envia Jesus Cristo para morrer por nós, o preço que está sendo pago não é só pelo teu coração. O preço que foi pago por você e por mim não foi para pagar e comprar somente o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Não! Ele nos comprou por completo. Obrigado, Jesus. Então, tudo em nós pertence a Deus. Tudo em nós foi comprado por Deus. Uma vez que nós nos entregamos a Cristo e confessamos dizendo: o Senhor é o meu Senhor, então eu estou dizendo que agora tudo que há em mim é ferramenta de Deus. E já que é ferramenta de Deus, nós precisamos tomar cuidado com o que acontece com essa ferramenta. Nós não podemos tratar dessa ferramenta, fazer dessa ferramenta, desse instrumento, como qualquer outra coisa. Veja bem, aqui em Corinto, né? Paulo está falando da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela estava no meio de uma comunidade, no meio de uma cidade que tinha muita prostituição. E isso não era só, no conceito de Corinto, isso não era só um costume rebelde, mas isso era cultural. Era cultura de Corinto, se prostituir, andar de qualquer maneira. Isso era uma cultura. Ou seja, aqui na Alemanha, aqui em Berlim, agora no verão, é comum você ir no parque e você ver uma mulher nua. Para nós brasileiros, a gente fica assim, o que é isso? Mas para muitos alemães isso ali já se tornou comum. Como diz o ditado no Brasil, nem fede nem cheira. Mas para quem não está acostumado com essa cultura, se escandaliza de que é isso? Que mulher, um parque público com criança, cheio de homem, e a mulher está lá nua? A gente fica assustado. Em Corinto era assim, era comum, era cultural. Agora, quando Paulo está falando para a igreja de Corinto, Paulo está falando assim, olha, vocês foram comprados. Vocês não pertencem mais a isso. Por quê, amados? Porque o evangelho, a palavra, o cristianismo, Cristo, ele é acima de qualquer cultura, de qualquer costume. Não há cultura que possa parar o que é de Cristo.
não há costumes que possam substituir o que é de Cristo. Então veja bem, abrindo esse parêntese, existem muitas igrejas que exigem usos e costumes, né? Usos e costumes. Então tem lá um monte de regra naquela determinada igreja que são usos e costumes, não doutrina bíblica, usos e costumes. Esses usos e costumes conseguem se sustentar até certo ponto, mas chega uma hora que esses usos e costumes, eles caem, não conseguem se sustentar mais. Por quê? Porque o que prevalece é a doutrina bíblica. Chega numa certa hora que a doutrina que é bíblica e o uso e costume começam a entrar em conflito. Então, começa a não se ter respostas para certas perguntas. Aí a gente vê que, olha, isso se trata de usos e costumes e não diretamente de uma doutrina bíblica. Quando Paulo está falando para a igreja de Corinto, Paulo está alertando eles sobre isso. Porque olha só, vocês, né, Paulo falando para a igreja de Corinto, vocês estão vivendo no meio dessa cidade que a cultura é dessa forma. Vocês estão vivenciando prostituição, né? E é muita prostituição, é paganismo, é muita filosofia, é tudo isso que tem aí. Só que não se esqueçam que vocês já não fazem parte disso. Esse normalismo que acontece ao redor de vocês, isso agora já não pertencem a vocês. Essas coisas já não compactuam com quem vocês são. Quando Paulo começa a carta em 1 Coríntios, capítulo 1, ele vai dizer assim, no versículo 2, 1 de 1 Coríntios, versículo 2. Olha como é que ele começa a carta. Ele começa assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que têm todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo está falando aqui? Paulo ele começa a carta exortando a igreja. Normalmente a gente lê com os olhos de que, nossa, eles eram santos, né? A igreja, glória a Deus. Mas não é assim que Paulo começa essa carta. Paulo começa a carta, em outras palavras, os fones estão aqui na frente, Caio. Paulo começa a carta quando ele fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, em outras palavras, ele está falando para a igreja assim, acorda, vocês já não são mais pagãos, vocês já não são mais desse mundo, vocês são santos, separados, comprados, vocês não pertencem mais a isso tudo aí. É nesse tom que Paulo está falando com a igreja de Corinto. Por quê? Nós sabemos que a igreja de Corinto, embora fosse uma igreja cheia de dons espirituais, era uma igreja imatura, uma igreja carnal. Por quê? Porque apesar de terem os dons espirituais, eles se comportavam culturalmente, achando que a prostituição, o paganismo era algo comum, já que se tratava da cultura dos irmãos. Esperar os irmãos se acomodar ali, né? Senão fica um tumulto. Tudo bem até aí, Amado? Amém. Bom, então agora, Paulo ele começa a carta já dando um puxão de orelha naquela igreja.
Ele começa a carta já, né? Falando, ó, se liga. Vocês são santos. No sentido de separados. Vocês são santos. No sentido de que vocês já não praticam mais essas coisas. Essas coisas vai contra os princípios de Deus. Tudo isso que se vive aí fora vai contra a moral de Deus. Então Paulo ele começa exortando. Por quê? Porque o comportamento da igreja de Corinto era nesse sentido, de que não, é o meu coração. É o meu coração. Não, é a intenção do meu coração. Só que o que acontece? O nosso corpo, ele reflete tudo do que o nosso coração está cheio. Então preste atenção. A lógica, a matemática não bate. Porque se Deus quer só o coração, mas eu me comporto de uma forma vulgar, de uma forma ímpia, e esse meu comportamento é reflexo do que o meu coração está cheio, como que Deus vai querer meu coração? Os irmãos conseguem entender isso? Então tudo que você, da forma como você se comporta, tudo que você faz, é porque o seu coração está cheio disso. Então como que eu posso falar que Deus está querendo só o meu coração se eu faço tudo que é contra a palavra dele? Então a matemática não bate. Então veja bem, Paulo ele começa a exortar a igreja de Corinto, dizendo, olha, vocês foram comprados. Vocês estão se esquecendo que agora vocês são templo do Espírito Santo e não mais templo do paganismo, templo da prostituição, templo de uma maneira vulgar de viver. Vocês são templos de Deus, templos do Santo Espírito, porque vocês foram comprados, vocês foram selados. Veja bem, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo, nesse momento, ele faz morada em nós. Lá em João 3, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos, o grande mestre no conhecimento, Jesus ele fala que é necessário nascer da água e do Espírito. É nesse momento do novo nascimento que agora o Espírito faz morada em nós. Quando nós nos entregamos a Cristo e falamos, sim, Senhor, não sei viver sem Ti, sou um pecador, preciso da Sua presença. Agora, nesse momento, o Espírito Santo faz morada nessa pessoa. Agora veja bem, lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus ele está falando para os discípulos o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Né? Esse outro a gente já aprendeu muitas vezes, que se trata de outro da mesma natureza que eu. Né? Jesus falando, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Veja bem, Jesus está falando assim, ó, o Espírito já habita convosco, mas estará em vós. Qual é a diferença disso? Antes da morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo usava pontualmente. Quando a gente olha no Antigo Testamento, os profetas, eles não eram homens que estavam o tempo inteiro cheios do Espírito Santo.
como se o Espírito habitasse neles. O Espírito os enchia e os usava. Mas o Espírito Santo ainda não era derramado sobre toda a carne. Então veja bem, eram homens que tinham intimidade com Deus. O Espírito Santo usava eles. Eles eram ferramentas na mão do Espírito Santo. Mas de uma forma pontual. Era naquele momento. Só que agora, Jesus está fazendo uma promessa. E olha só, para nós hoje pode parecer comum. Para nós hoje pode parecer nada tão surpreso. Porque para nós hoje, nós já vivemos no tempo da graça. Então se você hoje se arrepende, se você hoje verdadeiramente se entrega na presença de Cristo, para você já é natural que você vai sentir a presença de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas nesse contexto aqui, para esses homens, ouvir que o Espírito Santo não só estaria com eles, mas habitaria neles, para eles era um impacto muito grande. Porque eles olhavam para o passado e viam os profetas, que eram homens de Deus, homens usados por Deus, e eles sabiam que era pelo Espírito Santo. Então você imagina os judeus olhando e falando, o Espírito habitava com eles, mas não estava neles, e eles já faziam isso tudo. E agora Jesus está falando que o Espírito vai habitar em nós e está com nós todos os dias. Glória a Deus. Então, para os judeus naquele momento, foi impactante saber disso. O que para nós hoje precisa ser conscientizado de que, olha, a promessa que Jesus fez para eles se cumpre em nós. E nós somos mais privilegiados do que aqueles profetas, homens de Deus no passado. Nós somos mais privilegiados do que todos esses homens do Antigo Testamento que nós vimos que fizeram maravilhas. Por quê? Porque o Espírito não só está conosco, mas habita em nós todos os dias. Graças a Deus. Somos templo do Espírito Santo. Eles não eram templo do Espírito, mas você e eu somos templo. Então o Espírito está contigo todos os dias, e não só está, mas ele habita em você. Então veja bem, isso para nós era para ser algo mais do que já é hoje. Só que, porque as coisas começam a ficar automáticas, as coisas começam a ficar rotineiras, isso se torna algo comum. Eu sou templo do Espírito Santo. Mas não é isso que Jesus estava querendo conscientizar os discípulos. Não era isso que Paulo estava exortando a igreja de Corinto. Em outras palavras, Paulo estava falando assim, olha, preste atenção, muitos homens fizeram grandes coisas sem ser templo do Espírito, mas vocês são templo, aproveitem isso. Porque o Espírito está enchendo a sua vida, ele habita contigo. A hora que você precisar, ele vai falar contigo. A hora que você buscar, ele está pronto para levar ao Pai com gemidos inexprimíveis as suas petições. O negócio é sério, amado. Não é só uma questão de oba-oba. O negócio é sério. Você e eu somos privilegiados porque hoje cumpre em nós o que Jesus prometeu àqueles homens.
E nós somos mais privilegiados do que os profetas no Antigo Testamento. than the prophets of the Old Testament. Isso para nós era para causar mais impacto do que parece causar. It should cause more impact than it Porque quando nós entendemos isso, is. When we understand this, nós valorizamos o templo do Espírito Santo. we Nós cuidamos do templo do Espírito Santo. take care of this. Porque somos separados. Aí veja bem, nós fomos comprados, como o texto que nós lemos, lá em 1 Coríntios 6:20, que nós lemos, né? 6:20. Que ele diz, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso coração. É isso que está escrito? Ah, todo mundo concordando. É, isso mesmo. Porque foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo em nós precisa ser, ou precisa glorificar a Deus. Tudo em nós precisa glorificar a Deus. Agora você veja bem, Paulo também vai dizer aos Efésios que nós somos selados pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Quando você e eu agora somos templo do Espírito Santo, o que nos garante que somos propriedade particular é justamente a presença do Espírito em nossa vida, porque isso simboliza um selo. Para você entender, e eu sei que você já sabe, mas quando a gente vê em algum lugar, aqui em Berlim ainda tem alguns lugares que você vai entrar em certo bairro e você vê lá uma placa com uns brasões, né, com uns símbolos. E aí você sabe que aquela área ali pertencia a um certo grupo, de uma certa família. Antigamente, quando se enviava uma carta, ela ia, né, selada com um selo de cera, porque só a pessoa para a qual foi destinada aquela carta poderia abrir. Um selo nos tempos bíblicos demarcava também uma propriedade, porque, como a gente disse, era um brasão. Ó, daqui para cá pertence a família A, dali para lá pertence a família B. Isso tudo porque tinha um selo que demarcava que aquela propriedade era particular. Você e eu somos propriedade particular de Deus porque existe um selo em você e em mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos sela, dizendo assim, olha, vocês já não pertencem a tudo isso. Vocês pertencem a um que pagou um preço muito caro por vocês. Esse é o selo. Nós fomos selados. Agora, Paulo também vai dizer que esse selo não é só para marcar uma propriedade particular. Esse selo também funciona como penhor. O que é o penhor? Quando você vai numa loja, no antiquário, e você quer penhorar algo, você leva algo de valor, fala assim, olha, eu quero esse contrabaixo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui esse relógio que custa X, deixa ele aqui, vou levar o contrabaixo, quando eu tiver dinheiro, eu volto, te dou o dinheiro e pego o meu relógio de volta. Isso é penhorar. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele não é só o selo que te marca como propriedade particular, mas ele é o penhor. Isso quer dizer o quê?
Que Deus está falando assim, olha, estou enviando o que eu tenho de precioso para ficar contigo. Porque é a garantia de que eu vou voltar para buscar. Então ele não só te comprou, como ele está te garantindo que, olha, você não vai ser esquecido. Você não vai ficar deixado para trás. Ele vai voltar para te buscar porque você carrega o penhor. Você carrega aquilo que é de valor. Você não só está selado como uma propriedade exclusiva, como existe uma garantia de que você sairá do meio de tudo. Aleluia. Então agora nós somos esses privilegiados. Seguindo aqui o texto, alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Os irmãos podem participar, tá? Não se assustem com minha cara feia, não. Veja bem, Paulo aqui na carta aos Coríntios, ele, por algumas vezes, ele faz uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica, que é uma pergunta para que não seja respondida, mas que te leve à reflexão. Ele faz a pergunta: não sabeis vós? Quando nós olhamos lá no capítulo 3, versículo 16, onde a gente leu, 3,16, ele começa: não sabeis vós? Aí se a gente for para o capítulo 6, versículo 15, ele começa: não sabeis vós? Versículo 16. Ou não sabeis? O versículo 19. Ou não sabeis? Veja bem, Paulo ele faz essa pergunta, uma pergunta retórica de, olha só, não sabeis vós? Ou é no sentido de, vocês estão se esquecendo? Essa pergunta é assim: acorda, desperta, tu tá lelé da cuca, tu tá esquecendo quem tu é? Será que não foi bem ensinado? Será que tu tá perdendo o temor? Será que tu parou de ler a Bíblia? Então é nesse sentido que Paulo está falando com eles. É nesse sentido que Paulo está exortando eles. Por quê? A igreja de Corinto, como nós já falamos, era uma igreja que aparentemente poderia ser até uma igreja pentecostal. Porque Paulo fala que nenhum dom lhes faltava. Mas era uma igreja extremamente imatura em relação à compreensão espiritual das coisas. Era uma igreja sem maturidade. Era uma igreja que estava fazendo tudo aquilo dentro do culto, mas não estava sabendo usar o que verdadeiramente tem valor, que é o templo do Espírito Santo, porque não compreendiam a profundidade de tudo aquilo que eles estavam aparentemente crendo e seguindo. Eles eram, como Paulo fala, imaturos e carnais. Porque, amados, ser pentecostal não se resume somente a crermos ou sermos usados pelo Espírito Santo com profecias, com revelações, com dom de cura, entre os outros dons. Ser pentecostal não se resume a isso. Infelizmente, no tempo em que vivemos, quando se trata de ser pentecostal, ou quando o assunto é pentecostal, muitos se dirigem e se limitam somente a isso. Essa igreja é pentecostal? Poxa, mas ninguém fala em mistério?
não tem profecia, não tem cura. Que igreja pentecostal é essa? Só que no conceito bíblico, nas 4 linhas da Bíblia, ser pentecostal é aquele que colhe, é aquele que vai e traz almas, é aquele que vai e busca almas, e é aquele que desfruta das ferramentas que o Espírito Santo concede para fazer a colheita. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes justamente porque era o dia da colheita. Qual foi o resultado? Após o derramamento do Espírito Santo, quase 3.000 almas foram colhidas para o reino. Isso é uma igreja pentecostal. Então veja bem, pastor, está dizendo que a gente não pode glorificar a Deus aqui dentro? Não pode? Meu irmão, tem que glorificar. Você tem que se alegrar na presença de Deus. Aleluia. Por quê, amados? Porque uma igreja pentecostal é uma igreja alegre. É uma igreja que vibra na presença de Deus. É uma igreja que os outros vão olhar e vão falar assim, esse povo é alegre. Esse povo sabe cultuar, porque o povo é festivo. Isso é uma igreja pentecostal, amado. Então, em contrapartida, nós não podemos dizer que somos pentecostais e a gente vem para a igreja e diz, amém? Amém. Isso não é pentecostal não, meu irmão. Tá entendendo? Então, quando a gente se reúne como igreja pentecostal, a gente tem que se alegrar na presença de Deus. Dá uns glória a Deus, que se tiver alguém dormindo do teu lado, te acorda, né? Desperta tu que dorme. Aleluia. Não é isso? E se alegra. Mas, voltando ao nosso assunto da lição, igreja pentecostal não se resume a uma igreja que tem dons espirituais. Não. Porque a prova disso é Paulo falando aos Coríntios. Vocês são carnais, vocês são impuros. Vocês estão se esquecendo? Não sabeis vós? Ou seja, já se esqueceram do que vocês aprenderam? Ele começa a carta de 1 Coríntios falando assim, olha, vocês são cheios dos dons, nem nada lhe falta. Mas no capítulo 13 ele fala, eu falo a vós como meninos, como a carnais. Então, amados, não adianta a gente querer um lado e se esquecer do outro. A gente quer ser uma igreja cheia do poder de Deus, mas quer continuar vivendo a cultura. A gente quer ser uma igreja cheia do poder de Deus, mas quer continuar fazendo os usos e costumes que o mundo sempre fez. Paulo está dizendo para nós, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Vocês estão se esquecendo de quem vocês são? Será que nós estamos nos esquecendo de quem nós somos? Então veja bem, se tratando do contexto de Corinto, aonde o ponto mais crítico era a prostituição, quando nós olhamos para a moral de Deus, a lei moral de Deus, isso vai totalmente contra a lei moral de Deus. A prostituição, tudo que envolve escandalizar o corpo, vai contra a lei moral de Deus. Quer ver um exemplo? Entre muitos outros, né, entre muitas outras interpretações que existem nessa passagem, uma delas é essa. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando se trata de Deus, né, matar um animal, pegar a pele de um animal e fazer a vestimenta de Adão e de Eva. Por quê?
antes disso aqui, eles tinham se cobrido, estavam cobertos por folha, né, de figueira, de palmeira, e depende da versão que você lê, não é isso? Então ele diz lá, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora veja bem, a gente não sabe exatamente como que essas folhas de figueira cobriam o corpo deles, certo? A gente não sabe exatamente até que ponto, de fato, estavam cobertos os corpos deles. Dentro do nosso contexto, se tratando da lei moral de Deus, agora que o homem entende que está nu e que não é bom que esteja nu, tem que se cobrir, tem que se tapar, eles fazem um avental, né? E na versão a que a gente está usando, ele diz avental, mas existem versões que diz que cobriam somente as partes íntimas, porque sentiram vergonha. O que Deus faz? Quando Deus procura eles e vê que eles estão lá se cobrindo dessa forma, no versículo... deixa eu achar aqui. Aqui no capítulo 3, no versículo 21, de Gênesis, ele diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Dentro do nosso contexto, como a gente disse, amados, temos várias outras aplicações nisso aqui. Dentro do nosso contexto, a gente vê que na lei moral de Deus, já que agora entende-se que, olha, tá nu, precisa ser coberto, nem isso eles souberam fazer direito. Então Deus pega e faz túnicas de pele de animal e fala, se cobre direito. Porque já que agora vocês estão entendendo que não é bom mostrar o corpo, então cubra seu corpo direito. Não vai ficar andando de qualquer maneira. Não vai ficar usando qualquer coisa. A gente vê que na lei moral de Deus, Deus ainda é mais exigente em relação a mostrar o corpo, ficar mostrando o corpo publicamente. Então, dentro do nosso contexto, a mensagem que fica é de Deus para o homem: preste atenção no que você está usando agora. Porque você entende que não é bom ficar usando certas coisas. Então, ande decentemente. Não se escandalize ou não escandalize o próximo com as roupas que você veste. Cuidado com o tipo de vestimenta que você usa. Então veja bem, aqui é que muitas igrejas, muitas doutrinas, né, aplicam usos e costumes. É dentro desse contexto que muitas doutrinas, igrejas, aplicam usos e costumes. Para quê? A fim de padronizar aquela igreja. Ó, nessa igreja, mulher só vai andar de saia e homem só vai andar de roupa social. Não importa se vai trabalhar em construção civil, não importa se vai trabalhar em escritório, essa é a roupa que você precisa usar. É nesse contexto que muitas igrejas criam-se esses usos e costumes. Existe uma história de um missionário que era muito rigoroso na sua igreja local, com esses usos e costumes, de que a mulher tinha que se vestir de uma forma, o homem só daquela forma, e tem que ser desse jeito, porque é assim que é a santidade. E aí ele foi, como missionário, ele foi enviado para um outro país, se não me engano, um da África, né? E chegou lá, era comum as mulheres não usarem a parte de cima. Aquela mulherada toda com os peitos fora. E aí ele chega... Pode falar. Em Quênia é assim.
No Quênia, é assim. Quênia? Pois bem, ele foi enviado para lá, não sei se é exatamente isso aí, que eu não lembro bem de detalhes da história, mas de que as mulheres não usam a parte de cima. Só que eram todas cristãs. E aí, como é que faz? Aquela igreja, ele chegou na igreja, porque ele foi enviado para lá como missionário. Ele chegou na igreja, cumprimentou os homens, quando olhou para as irmãs e mandou com os peitos fora. E ele falou, Jesus, que o sangue de Jesus tem poder. E aí o pastor local daquela igreja falou, qual o problema, irmão? Ele falou, pastor, você tem que mandar essas irmãs vestir alguma coisa. O pastor falou, olha só, para nós aqui, isso aqui é comum. Eu acho que o problema está nos seus olhos. E aí ele se escandalizou, ele, não, porque eu não posso ficar olhando para essas coisas. Porque para ele tinha-se um padrão de que, olha, tem que ser vestido assim, 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 assim. Aí se a gente for falar dessa cultura que as mulheres andam com os seios de fora, se aplica ao que a gente falou. A doutrina, ela derruba qualquer cultura. Então, se Deus vestiu o homem e a mulher com túnicas de pele, para, em outras palavras, dizer assim, ó, agora sim vocês estão bem vestidos, então tem que se discutir certas coisas. Mas aqui o meu foco é justamente nos usos e costumes abusivos que muitas igrejas impõem, justificando que aquilo sim é andar conforme a santidade. Só que não adianta nós andarmos, né, todos alinhados, mas nos comportarmos como a igreja de Corinto. Termos o nosso coração maldoso, cheio de má intenção. Então, amados, são muitas vertentes, são muitas variáveis que nós precisamos considerar. Agora, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a doutrina bíblica, ela diz que não é do jeito A e nem do jeito B. Ela diz que tem que ser prudente. A Bíblia diz que o homem e a mulher devem se vestir de uma forma prudente, que não escandalize o nome de Deus. Nós precisamos andar de uma forma que o nosso corpo não escandalize o nome de Deus. Por quê? Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Então, se você e eu somos templo do Espírito Santo, nós precisamos sim tomar cuidado com o que nós vestimos. Como que nós andamos? Como que nós nos comportamos? Porque isso pode escandalizar o nome de Deus. Então, como que é fácil a gente filtrar isso? Sempre que a gente for usar algo, ou ir para tal lugar e fazer tal coisa, pense: o nome de Deus vai ser glorificado através disso? Se eu me comportar de tal forma, e alguém ver, vai ver que eu sou um cristão? Uma cristã? Então entende isso. Não se trata de a regra ser homem com camisa até a manga. Não se trata de ser a mulher somente com vestidão até ao tornozelo. Mas se trata de, olha, a forma como eu me visto, como eu ando, como eu trato as pessoas, como eu me comporto. Isso está glorificando o nome de Deus? As demais pessoas estão olhando para mim e estão vendo que eu sou servo de Deus? Ou eles acham que eu sou um qualquer? Então você precisa, como Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Como que você tem se vestido? Como que você tem andado? Porque Deus, a régua moral de Deus, ela é mais alta do que a gente pode imaginar. Por isso,
em todo o tempo, a Bíblia está nos cobrando santidade. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Cuidado com o que você veste. Cuidado com a forma como você anda. Isso pode estar escandalizando o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Agora, quando nós entendemos isso, nós também, o que nós vamos fazer com o templo do Espírito Santo? Se antes eu usava esse corpo para fazer tais coisas, agora isso já não me pertence mais. Eu vou usar esse corpo para fazer as outras coisas que agradam a Deus. Então agora nós vamos entender o seguinte, que nós não somos somente propriedade de Deus, mas Ele tem um domínio sobre nós. Ou seja, nós somos propriedade dele e por Ele ter o domínio, nós vamos nos submeter às coisas que agradam a Ele. Então quando a gente vai ler, por exemplo, aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, 1 Coríntios 6, no versículo 13, ele diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando a gente fala de prostituição, no conceito atual, a prostituição, ela é natural que as pessoas peguem essa palavra e definam essa palavra só como sexo ilícito. Não é isso? É a prostituição, é o sexo fora do casamento. Mas a prostituição na língua grega, ela é muito mais ampla. Não se limita só a praticar o sexo ilícito, mas há muitas outras coisas. A você usar o corpo de uma forma deliberada para muitas outras coisas que vão contra os princípios bíblicos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não podemos resumir o sentido de uma palavra somente a um ato. Mas tudo que prostitui, tudo que traz escândalo, isso é abominável diante de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Agora, como ele diz que o nosso corpo é para o Senhor, em Efésios ele vai dizer que o nosso corpo não é para as impurezas. Então veja bem, é um texto de 6 versículos, Efésios capítulo 5. Efésios 5, do versículo 1 ao 6. Ele diz assim, Efésios 5, 1 a 6. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Então veja bem, não é só a prostituição. Ele está dizendo toda a impureza ou avareza. Nem ainda se nomeiem, ou seja, que isso não entre no meio de vós de maneira nenhuma.
porque vocês são santos. Aí ele diz, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja bem, não se trata de prostituição, sexo ilícito. Não se trata disso somente. Se trata de muitas outras coisas que pode escandalizar o nosso corpo, que pode escandalizar o templo do Espírito Santo. Então, olha lá, Paulo ele traz aqui uma pequena lista, uma pequena relação. Ele diz, torpezas, parvoices, nem chocarrices, que não convém. Porém, ações de graças. Ele diz prostituição, impureza, avareza. Isso não pode fazer parte. E aí ele diz no versículo 5, nenhum fornicador, ou seja, sexo antes do casamento, ou impuro, ou avarento, também o idólatra, veja que é a idolatria. Aí nós temos aqui a idolatria que idolatra outras coisas e tem a idolatria do próprio corpo. Tem aquela pessoa que se idolatra. Porque meu corpo é um santuário, não de Deus. Meu corpo é um templo, não de Deus. Tem a idolatria própria nisso aí. Aí ele diz que tudo isso, ninguém que pratica tais coisas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí olha que interessante no versículo 6, ele diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs. Quem pode definir essa frase, depois desse contexto? Quem pode definir essa frase? Palavras ao vento. Não, mas ninguém vos engane com palavras vãs. Ele trouxe todo esse contexto. Ó, quem faz essas coisas não tem parte na herança. Aí ele fala no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs. O que seriam essas palavras vãs? Falsas doutrinas. Inventar desculpas. Falsos ensinos. Falsos ensinos. Por exemplo, tu está conhecendo alguém que não tem os mesmos princípios que tu, quando tu sabe de religião, e a pessoa acaba meio que corrompendo os teus princípios e aquilo que tu acreditas, de maneira a que tu comeces a acreditar naquilo que tu não deves fazer, que tu sabes que é errado. Em outras palavras, o ponto que eu quero chegar, palavras vãs, é o famoso, não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem importância não. Isso aí é relativo. Né? Ó, a relativização do pecado. Isso aí é relativo, depende do ponto de vista que você vê. Isso é palavras vãs. Paulo está dizendo, ninguém vos engane com essas desculpinhas. Que não tem nada a ver, né, gente? Poxa, pode falar. Pode falar. Querer normalizar, né? Colocar o mundo dentro da igreja, normalizar. Como se não tivesse nada a ver. É a relativização do pecado. Tem que ver de qual ponto de vista você enxerga. Né? Porque olhando por esse lado, não é pecado. Por esse lado é. Então Paulo, ele está nos exortando de que, olha só, ninguém vos engane. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, não deixa ninguém convencer vocês de que essas coisas é relativo. Não, é pecado e não tem parte na herança de Deus. Ponto. Não pode. Não deve ser feito. E acabou. É o famoso preto no branco.
É sim, sim, não, não. Querem colocar um talvez onde tem um não. Exatamente. Igual a serpente fez com Eva. Tá entendendo? Então, o que Paulo está nos exortando é, olha só, não tem... Vamos ver, vamos conversar. Errado, errado, acabou. Ah, mas porque isso já está uma bola de neve tão grande? Ué, mas é errado. A bola de neve não justifica, não ameniza o erro. Tá errado, tá errado. Precisa consertar. A diferença é que uma coisa pode dar menos trabalho para ser consertada, outra vai dar mais trabalho. Mas precisamos consertar. Então, amados, agora que somos propriedade de Deus e Ele tem o domínio, precisamos entender que os nossos membros, os nossos corpos, eles precisam largar toda a impureza, parar de praticar tudo que é impuro, porque pertencemos a Deus. Então, se aquilo que eu praticava envergonha o nome de Deus, eu preciso parar com isso, porque agora eu sou templo do Espírito Santo. Amém, amado? Amém. Alguma pergunta, algum comentário? Olha que interessante. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quem estuda, né, a teologia aprende que existem na Bíblia muitos tipos, símbolos e antítipos, que são o quê? Referências do que vai acontecer no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele está o tempo inteiro apontando para o Novo Testamento, especificamente para Jesus Cristo. Tá? Então, veja bem, quer ver um exemplo de um tipo? Não tem nada a ver com aqui, mas é um exemplo que depois a gente vai entrar num outro exemplo lá do Antigo Testamento. Olha só que interessante. Todos nós aqui sabemos que no Antigo Testamento, na época do tabernáculo, Deus mandou Moisés construir uma arca, não foi? Essa arca era a Arca da Aliança que tinha, né, que representava a presença de Deus. Ou seja, a presença de Deus se manifestava no meio dos querubins que estavam ali, não é isso? Em cima da tampa. A presença de Deus estava ali. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? O maná, os 10 mandamentos, o cajado. Tinha o maná, a provisão de Deus, tinha a lei, os mandamentos, não é isso? E o cajado a vara de Arão, não é isso? Que floresceu, ou seja, que representa o poder de Deus em escolher o sacerdote, não é isso? Isso tudo ficava dentro da Arca da Aliança. Só que essa Arca da Aliança tinha uma tampa que se chamava propiciatório. Então, essa arca, ela tinha tudo aqui dentro e tinha uma tampa. E quando se fazia sacrifícios para perdão do pecado, se degolava um animal, pegava o sangue, e aí o sacerdote pegava aquele sangue e derramava aonde? Em cima do propiciatório. Aonde? O que representa? O sangue, ou seja, o perdão do pecado, vinha através do derramamento do sangue, que era sobre toda a lei, toda a previsão, tudo aquilo que continha dentro da arca. Ou seja, o que estava dentro da Arca da Aliança apontava o erro, mas não perdoava o pecado. Só o sangue derramado em cima do propiciatório que perdoava o pecado. Isso aponta para quê? Para a cruz, para o sangue de Cristo derramado.
A lei serve para apontar, mas só quem traz perdão é o sangue derramado. Aleluia. Então tudo no Antigo Testamento simbolizava aquilo que estava por vir. Mais uma vez eu quero lembrar os irmãos, entendem por que você e eu somos privilegiados? Porque muitos desse tempo não viram a promessa se cumprir. Nós não vimos, mas ela já aconteceu e desfrutamos dela hoje. Aleluia. Eles não tiveram a oportunidade de ver isso se cumprir, mas mesmo assim creram, e isso foi imputado como justiça por eles. Agora, entendemos que no Antigo Testamento existem muitos tipos, símbolos, que apontam para o Novo Testamento. A mesma coisa é o tabernáculo. O assunto da nossa lição é o quê? Que você e eu somos templo do Espírito Santo. Não é isso? Se nós pegarmos o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, nós vamos ver que esse tabernáculo, ele simboliza a nossa vida, o nosso corpo. Porque Paulo ele vai usar de um termo metafórico, uma linguagem metafórica. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, e depois Pedro também vai usar dessa mesma linguagem. Paulo está dizendo assim: porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja que Paulo está se referindo ao corpo, ao nosso corpo, como tabernáculo. Esse tabernáculo. Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, ele também vai usar dessa mesma linguagem metafórica. Ele diz assim: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Veja bem, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Êxodo 25, 8, Deus está falando para Moisés o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus manda fazer o tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. No Antigo Testamento, Deus mandou construir um tabernáculo, uma tenda, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Paulo agora e Pedro vai dizer que esse tabernáculo somos nós, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas habita dentro de você. Aleluia. Eu creio, gente. Deus ele se faz presente dentro dessas quatro paredes, mas ele habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Logo, o tabernáculo ele tipifica essa matéria hoje, porque o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Quem pode dizer essas 3 partes? Quem lembra? Pátio. Santos dos Santos. O Santo dos Santos. E o Santo.
Então nós temos no tabernáculo, né, ele era cercado e aí tinha o pátio, tinha o lugar santo, que é onde ficavam os pães, o candelabro, não é isso? Todas essas coisas. E tinha o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos tinha um véu fino que separava o Santo dos Santos. O que tinha no Santo dos Santos, irmãos? A Arca da Aliança, a presença de Deus. E olha que interessante. A única coisa que separava o Santo dos Santos do Santo era um véu. Esse véu, na nossa vida, representa uma linha muito tênue, muito fina, entre a divisão da alma e do espírito, que somente a palavra de Deus é capaz de penetrar. Quando a gente lê lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Por quê? Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Essa única linha tão tênue que tem, tão fininha, que é capaz de separar a alma do espírito, porque nós entendemos que elas são entrelaçadas e quase que indivisíveis, existe ainda assim uma membrana muito fininha, que só quem é capaz de penetrar nessa membrana é a palavra de Deus. Aleluia. Agora, lá no tabernáculo, o Santo dos Santos como santo era essa linha tão tênue. Logo, olhamos para nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Tabernáculo, pátio, santo, santo dos santos. O tabernáculo era provisório, porque era enquanto eles estavam andando pelo deserto. Esse tabernáculo, ele é provisório, porque ele será restaurado. Aleluia. Porque ele será regenerado, transformado. Em nome de Jesus. Então, amados, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a intenção de Deus em ter o tabernáculo era para que ele habitasse no meio do povo. Hoje, não se precisa de um tabernáculo, porque ele fez do teu corpo templo do Espírito Santo e habita em ti todos os dias. Nós precisamos entender, só que não para por aí. Olha só, ele habita em você, como ele habitava no meio do povo. Só que lá atrás, no deserto, o que definia, vamos ver se os irmãos lembram, o que definia que era hora de andar ou hora de parar? A nuvem. Tinha uma nuvem que se movia. E quando essa... Eu acho que a irmã Ana Lúcia está precisando de ajuda ali fora, ali, ou alguém pode ajudar ela lá? Quando essa nuvem se movia, o povo sabia que era hora de pegar o tabernáculo, desmontar tudo e seguir adiante. Quando essa nuvem parava, eles sabiam que era hora de pegar e montar todo o tabernáculo e ficar ali naquele lugar. Amém até aí, irmão? Amém. Da mesma forma é o Espírito Santo em nossa vida hoje. Era a nuvem que definia a hora que eles tinham que andar, a hora que eles tinham que parar. Igual hoje em nossas vidas. Quem define o que nós vamos fazer ou não é o Espírito Santo. Então nós precisamos ter a sensibilidade ao Espírito para entendermos que agora é hora de fazer, agora é hora de parar, agora é hora de andar, agora é hora de respirar. Porque é o Espírito Santo que faz com que a gente se mova. Aleluia. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos esse tipo. E Paulo e Pedro estão usando dessa linguagem metafórica para dizer que nós somos como esse tabernáculo.
A presença de Deus habita em ti, amado. E o Espírito Santo precisa reger a sua vida. O Espírito Santo, ele tem que reger a nossa vida. Só que para isso, amados, nós precisamos ter a sensibilidade ao Espírito. Porque senão, a nuvem vai embora e a gente fica. Ou a nuvem para e a gente continua andando. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Logo precisamos ter a sensibilidade para entender a vontade do Espírito sobre a nossa vida. Amém, amado? Amém. Aleluia. O último tópico para a gente encerrar. Como nós dissemos, a igreja de Corinto, ela estava bem no meio de uma cultura pagã, de uma cultura onde a prostituição, a impureza, a imoralidade era comum. E agora Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, ele começa o versículo de uma forma imperativa. Ele começa o versículo dizendo: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Agora, como eu costumo dizer, quando a gente simplesmente lendo, a gente vai ler, fugir da prostituição, não é certo. Só que no sentido em que Paulo estava dizendo, esse fugir da prostituição não é simplesmente assim, se tu sabe que ali tem algo errado, então tá, eu faço por aqui. Não. Paulo ele está falando com uma ênfase muito maior do que só, vou fugir da prostituição. Paulo, na linguagem de hoje, no nosso dia a dia, parafraseando Paulo, ele está falando assim: meu irmão, vaza, some, capina daí, não fica aí, corre até o calcanhar bater na bunda, sai de perto disso. É o que Paulo está falando do fugir. Igual José fez. Igual José fez. Igual José fez. Quando começou a perder o controle lá na casa de Potifar, José, pum! Paulo está falando fugir da prostituição, ele está falando, meu irmão, vaza, some, desaparece do meio disso. Ele não está só falando, meu irmão, se tu conseguir, corta caminho. Não! Sabe quando um pai fala pro filho assim, não faz isso, que eu vou te bater? Aí ele vira as costas, o filho está lá fazendo, o pai chega devagarzinho e fala assim, eu não vou. E o filho dá um pulo. É assim que Paulo está falando para nós. Eu não falei para não se prostituir? Então foge daí. Tu sabe que lá vai dar ruim pro teu cavalo? Não vai para lá. Por quê, amado? O que contamina a nossa alma é o que os nossos olhos veem. Sabia disso? Olha só que interessante. E a gente encerra aqui. Jó, no capítulo 31, versículo 1. Jó 31, 1. Show? Antes de Salmos. Jó 31. Jó 31. É Jó, não é João não. Eu estava deixando. Ó. Jó, ele fala assim: fiz concerto com os meus olhos
Como, pois, os fixaria numa virgem? Olha o que ele está falando. Vamos lá para o Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daquele que se desviam, nada se me pegará. Por que isso? Porque Jesus vai dizer que os olhos podem contaminar a sua alma. Você reflete aquilo que você vê, porque a sua alma está cheia daquilo. Eu posso não praticar a prostituição, mas se eu vejo, estou fazendo de igual forma. Eu posso não cometer o ato, mas se eu vejo, estou alimentando a alma da mesma forma. Vamos ver o que Jesus fala sobre os olhos? Mateus 6, 22 e 23. Aleluia. Mateus 6, 22 diz: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é ser os olhos bons? É enxergar de longa distância? Não. É o que é ter os olhos bons, segundo as palavras de Jesus? É não estar num ambiente impuro, imoral. Fala. Filtrar o que você olha. Filtrar o que você olha, não está num ambiente impuro. Então ele está dizendo, Jesus está dizendo que os nossos olhos, ele pode trazer trevas ou luz para o nosso corpo, diante daquilo que eu assisto, diante daquilo que eu vejo. Então vamos lá, versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Por quê, amado? O que você vê alimenta a sua alma e o seu corpo reflete aquilo. Por que muitos têm desanimado da caminhada na fé? Por que muitos têm parado, desanimado, falando, estou cansado? Porque você pode ver que a probabilidade dessa pessoa ver mais coisas que não provém de Deus do que coisas que provém é muito maior. Então você pode ver que se uma pessoa que é cristã, ela passa das 24 horas do dia, ela passa 20 horas só assistindo coisa que não presta e 4 horas coisas que prestam, a probabilidade dela desanimar é muito maior do que ela se animar. Eu tenho certeza que você já deve ter conhecido alguém que simplesmente desanimou. Aí você vai ver a vida daquela pessoa, é uma pessoa, né, que se dedica tanto a ver tantas outras coisas, que, como a gente já disse aqui outras vezes, que quando chega a hora de se alimentar do que verdadeiramente dá vida, não tem apetite. A gente vai se alimentando de tantas outras coisas, tantas outras coisas, tantas outras coisas, tantas outras coisas, que aí quando chega a hora de comer o arroz com feijão de verdade, fala, tô cheio, não quero comer. Aí o que isso vai acontecendo? Começa a dar ferida, começa a dar problema de saúde, começa a dar fraqueza, até a pessoa ficar doente e muitas vezes morrer. Então Paulo ele diz aos Coríntios, né, há muito entre vós que dormem. Por quê?
Porque tem alimentado a alma com tantas outras coisas que na hora que é para alimentar com o que verdadeiramente dá vida, não tem apetite. Não é interessante. Amados, nós precisamos ter disciplinas espirituais. Se antes eu apresentava meu corpo para as coisas que são do mundo, agora apresenta o seu corpo para as coisas que são de Deus. Faça a obra. Faça a vontade de Deus. Não adianta só sermos separados, mas se eu também não apresentar, como Paulo fala, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Põe lá Romanos 12:1 pra gente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Veja bem, não é o vosso coração, não é só a vossa alma, não é o seu espírito, é o vosso corpo em sacrifício vivo. Só que não só vivo, mas tem que ser santo e agradável a Deus. Então veja bem, amados, se antes você oferecia, usava seu corpo para fazer tantas coisas que não agradam a Deus, aí você entendeu que você é comprado. Aí você parou de fazer tais coisas, só que isso não basta. Não basta só você parar de fazer tais coisas. Você agora precisa pegar o seu corpo e falar assim, tá, Deus, antes eu vou fazer tudo ruim, agora eu vou fazer tudo bom. Não adianta você ficar aqui paradinho e falar, não, eu não estou mais fazendo as coisas ruins, né? Mas também não estou fazendo nada de bom. Já que você e eu somos templo do Espírito Santo, precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como ferramenta, como instrumento na mão do Senhor. Amados, a gente encerra por aqui. Você e eu somos templos do Espírito Santo. Você e eu somos mais privilegiados do que os profetas no Antigo Testamento. Você e eu temos hoje a oportunidade de carregar, de ser templo da presença de Deus. E Ele não só habita, mas está conosco todos os dias. Que isso possa gerar um impacto na sua vida e você entender o privilégio que é ser templo do Espírito Santo. E uma vez que você entender isso, você vai começar a cuidar do seu corpo. Não submeta o seu corpo a coisas que possam desagradar a Deus. Não deixe de fazer coisas que agradam a Deus com o seu corpo para fazer coisas que não trazem nada. Você é comprado, você é separado, você é selado, penhorado e templo do Espírito Santo. Que o nosso Deus continue falando ao seu coração através do Espírito. Que você possa entender isso. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus,